E se a primeira civilização da Terra nunca tivesse desaparecido? E se os sumérios, os criadores da escrita, da cidade, do tempo e dos deuses, ainda governassem o mundo? Imagine um planeta onde as estrelas ainda fossem consultadas antes de qualquer decisão, onde o poder dos reis sacerdotes nunca tivesse sido quebrado, e onde a humanidade jamais tivesse se libertado de seus próprios deuses. O vento do deserto sopra sobre as ruínas de Ur. Mas e se essas ruínas ainda estivessem vivas? Se os templos ainda se erguessem ao céu e as vozes dos escribas ecoassem pelas praças cheias de oferendas? O que teria sido de nós? Antes de responder, precisamos voltar. Voltar ao início de tudo, ao lugar onde a história começou. Entre os rios Tigre e Eufrates, os sumérios criaram o impossível. Cidades-estado como Ur, Uruk e Lagash foram o berço da civilização. Ali nasceram o calendário, a escrita cuneiforme, o comércio, a lei e, talvez o mais importante, a ideia de que o homem podia conversar com os deuses. Mas o Império Sumério não durou para sempre. As enchentes, as guerras internas e a chegada de novos povos, como os acádios e os babilônios, engoliram suas cidades. Com o tempo, a poeira cobriu tudo. Os deuses foram esquecidos, seus nomes apagados, e a humanidade seguiu em frente. Ou será que seguiu? Porque há algo inquietante na ideia de que o primeiro império dos homens tenha simplesmente sumido, sem deixar herdeiros diretos, sem deixar respostas. Mas, e se tudo tivesse sido diferente? E se por um acaso improvável, um desvio mínimo no curso da história, os sumérios tivessem resistido? E se ao invés de caírem, tivessem unificado toda a Mesopotâmia sob uma única bandeira? Um império sustentado não pela força das armas, mas pelo medo dos deuses. Imagine templos de ouro dominando o horizonte, sacerdotes controlando cada decisão política, cada colheita, cada nascimento. Uma sociedade inteira guiada pela crença de que o destino é imutável, escrito em tábuas de argila milenares. Sem queda, não há espaço para dúvida. Sem dúvida, não há liberdade. E nesse mundo, a humanidade jamais aprenderia a questionar. Mas o que aconteceria com um povo que nunca duvida dos próprios deuses? Os sumérios sempre acreditaram que o homem foi criado para servir aos deuses, para trabalhar, rezar e obedecer. Se esse império nunca tivesse ruído, essa crença teria se tornado lei. A ciência, a filosofia e a revolta, tudo teria sido considerado heresia. A razão teria sido sufocada antes mesmo de nascer. E nós viveríamos sob o domínio de um poder invisível, tão antigo quanto o tempo. O mundo moderno talvez jamais existisse. A revolução, o pensamento livre, a tecnologia, tudo seria proibido, porque em um império eterno, só os deuses têm o direito de criar. E assim, neste universo alternativo, a humanidade nunca teria deixado a infância. Permaneceria ajoelhada, olhando para o céu em busca de respostas, sem saber que a verdadeira pergunta sempre esteve dentro de si. Mas o que acontece quando uma civilização acredita que é eterna? Nas profundezas de Uruk, os deuses começam a silenciar. E algo dentro do coração humano desperta. Uma centelha de dúvida, de curiosidade, de rebeldia. Uma faísca capaz de incendiar até o mais antigo dos impérios. Mas será que os sumérios permitiriam que o homem desafiasse seus próprios criadores? A resposta está na próxima parte. Se você também deseja explorar os segredos do esse, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível, que o passado nunca terminou. Uruk, a cidade que nunca dorme, a metrópole eterna, onde o sol nasce e se põe sob o olhar vigilante dos templos. Nas ruas, o som dos escribas riscando tábuas de argila se mistura às preces que ecoam desde o amanhecer. Milhares de anos se passaram, mas aqui, o tempo parou, o homem ainda serve aos deuses, e os deuses ainda ditam cada destino. Mas algo mudou. Sob a poeira dourada que cobre as muralhas, há um murmúrio, um sussurro perigoso, um chamado silencioso àquilo que jamais deveria existir: a dúvida. Neste mundo alternativo, os sumérios nunca caíram. Eles conquistaram os povos vizinhos, absorveram os babilônios, os assírios e os persas. Criaram um império que se estendeu até o Egito e talvez além.
As cidades são conectadas por canais e rotas sagradas, todas controladas por templos. A economia é teocrática. O trigo, o ouro, o sal e o sangue pertencem aos deuses. As escolas formam escribas, não pensadores. A arte serve ao culto, a ciência, à obediência. Tudo é eterno, previsível e imutável. Mas nas sombras do zigurate de Uruk, um grupo de jovens começa a fazer perguntas. Por que os deuses exigem tanto? Por que só os sacerdotes podem ler as tábuas? E se o destino pudesse ser reescrito? Essas perguntas são perigosas. Em um império onde o pensamento é crime, a dúvida é a mais mortal das armas. Os templos observam, e cada palavra fora de lugar pode significar o fim. Mas os rumores crescem, como uma tempestade que se forma no horizonte. Dizem que um escriba encontrou uma tábua antiga, um texto proibido, anterior até mesmo à criação dos deuses. Nela há algo impensável, uma profecia dizendo que os próprios deuses nasceram dos homens. Se isso for verdade, todo o império seria uma mentira, e o poder dos templos uma farsa. Mas quem ousaria acreditar? Quem seria louco o bastante para duvidar da eternidade? Entre os conspiradores, há um nome que começa a se destacar: Enlil Sarhu. Um jovem escriba de Uruk-Mantu. Ele não é um guerreiro, nem um líder. É apenas alguém que ousa pensar. Mas em um mundo que vive ajoelhado, pensar é o maior ato de rebeldia. Enlil Sarhu acredita que o homem foi feito para criar, não apenas servir, e começa a reunir em segredo todos aqueles que compartilham da mesma heresia. Homens e mulheres que acreditam que os deuses não são eternos, mas que o conhecimento pode ser. A cada noite, eles se encontram nas catacumbas do templo de Inanna. Ali, entre as estátuas cobertas de incenso, uma revolução silenciosa começa. O Império Sumério, milenar e inquebrável, está prestes a enfrentar seu primeiro inimigo verdadeiro, a mente humana. Porque quando um povo aprende a perguntar, nenhum deus pode calar para sempre. E no coração da cidade dos deuses eternos, a primeira centelha de liberdade começa a brilhar. Pequena, mas impossível de apagar. Mas os templos não dormem. E o conselho dos sacerdotes de Uruk já sentiu o cheiro da rebelião. Eles sabem que há algo se movendo nas sombras, e que se não agirem rápido, os próprios deuses poderão cair. Na próxima parte, veremos o que acontece quando o Império decide sufocar a dúvida antes que ela se torne fogo. E quando o sangue humano se mistura ao pó sagrado dos templos, nada mais será o mesmo. Dizem que até os deuses podem sentir medo. Mas o que acontece quando esse medo vem dos próprios humanos? Em Uruk, as preces já não têm o mesmo som. O incenso sobe aos céus, mas parece não encontrar resposta. As estátuas antigas, com seus olhos de pedra e ouro, começam a perder o brilho. E nas catacumbas, o nome de Enlil Sarhu ecoa como uma maldição. O escriba que ousou duvidar, o homem que fez os deuses tremerem. O conselho dos sacerdotes agora sabe. Descobriram que alguém encontrou a tábua proibida, o texto que contradiz tudo o que o Império acredita e mais. Sabem que ela circula entre o povo. As praças estão silenciosas. As pessoas já não confiam nas bênçãos, nem temem as maldições. Os templos percebem o perigo. Quando o medo acaba, o poder também acaba. Então o Império reage como sempre reagiu, com fogo. Decretos são gravados em argila, proibindo a posse de qualquer texto não autorizado. Escribas são presos, sacerdotes suspeitos são silenciados. E nas noites seguintes, as chamas das fornalhas se multiplicam, queimando tábuas, nomes e memórias. Mas algo já escapou, algo que nem o fogo pode destruir. A ideia: Enlil Sarhu e seu grupo fogem de Uruk, levando consigo a tábua proibida. Eles buscam refúgio nas ruínas de Eridu, a cidade mais antiga do mundo, agora esquecida até mesmo pelos deuses. Lá, sob a luz fria da lua, ele lê novamente as palavras gravadas em argila. Os deuses foram criados quando o homem olhou para o céu e teve medo do silêncio. Uma frase simples, mas devastadora, porque ela inverte tudo. Ela transforma o Criador em criatura, o servo em mestre. Enquanto isso, o alto sacerdote de Uruk, Namuka,
o homem mais poderoso do império, reúne o conselho. Ele sabe que, se não esmagar a dúvida, todo o sistema ruirá. Mas há algo que o atormenta. Nas últimas noites, os deuses não responderam aos rituais. Os sinais celestes estão confusos. As estrelas parecem diferentes. E pela primeira vez em milênios, até ele sente medo. O império começa a tremer. Colheitas falham. As enchentes aumentam. Os presságios se multiplicam. E o povo começa a murmurar que os deuses estão zangados ou fracos. Para restaurar a fé, Namuka anuncia um ritual sem precedentes, um sacrifício sagrado, que provará que os deuses ainda estão no comando. Milhares de pessoas se reúnem diante do zigurate de Uruk-put, tambores ecoam. O céu está pesado, e entre os prisioneiros trazidos pelos guardas há um rosto familiar. Enlil-Sarru. O escriba herege foi capturado, e agora será oferecido aos deuses. Em nome da eternidade, o povo observa em silêncio. O fogo é aceso. O alto sacerdote levanta a adaga cerimonial. E no instante em que o golpe desce, algo acontece. Um trovão parte o céu em dois. O fogo se apaga. E uma chuva repentina cai sobre Uruk, a primeira em muitos anos. Os deuses, que deveriam se alegrar com o sacrifício, parecem ter interrompido o ritual. O povo se assusta. Os sacerdotes se entreolham. E pela primeira vez na história, ninguém sabe o que significa o silêncio do céu. Naquela noite, Enlil-Sarru desaparece. Alguns dizem que foi levado pelos guardas, outros que os deuses o pouparam. Mas uma coisa é certa. Após aquele dia, o Império Sumério nunca mais foi o mesmo. Porque quando até os deuses mostram medo, o Império da Fé começa a ruir por dentro. E nas sombras de Eridu, algo ainda mais poderoso desperta. A ideia de que a eternidade pode morrer. Dizem que a fé move montanhas. Mas o que acontece quando a fé se transforma em fogo? O Império Sumério, que acreditava ser eterno, agora sangra por dentro. As praças estão vazias, os templos cheiram a fumaça, e o povo, antes ajoelhado, começa a levantar a cabeça. Uruk, a cidade eterna, sente o peso do impossível, a rebelião. Tudo começou com uma chuva e agora o trovão que partiu o céu será o mesmo que derrubará os deuses. Depois do sacrifício interrompido, o silêncio divino tornou-se insuportável. As oferendas apodrecem nos altares. Os sacerdotes repetem rituais em desespero, mas os presságios não voltam. O medo, antes ferramenta de controle, virou veneno. As pessoas começam a murmurar que os deuses perderam o poder, que talvez nunca o tenham tido. E o nome de Enlil-Sarru, antes proibido, agora é sussurrado com esperança. De acordo com as lendas, ele sobreviveu. Alguns dizem que fugiu, outros que foi salvo pelos próprios deuses que tentou desafiar. Mas a verdade é que ninguém sabe. E esse mistério é o suficiente para acender a chama da revolta. Nas sombras, grupos inteiros começam a se organizar. Camponeses, escribas, até alguns sacerdotes cansados da mentira. Eles queimam ídolos, invadem templos e libertam prisioneiros. Pela primeira vez em milênios, o homem ousa erguer a mão contra o divino. O conselho dos sacerdotes reage com fúria. Decretam o decreto das cinzas. Toda cidade que ousar duvidar dos deuses será destruída. E assim começa uma guerra. Não entre reinos, mas entre crença e consciência. De um lado, o poder dos templos, do outro, o nascimento de algo novo, a ideia de liberdade. E em meio ao caos, uma voz surge entre o povo, um velho andarilho, com as roupas rasgadas e os olhos queimando como brasa. Ele diz ser mensageiro de Enlil-Sarru e traz uma mensagem simples. Os deuses morrem quando o homem aprende a pensar. A mensagem se espalha como fogo. De Eridu a Lagash, de Nippur-ur, cidades inteiras se levantam. Os templos são tomados, as estátuas quebradas, e o ouro dos deuses é lançado às ruas. Os sacerdotes fogem. Os escribas libertos começam a reescrever a história com suas próprias mãos. Não mais tábuas sagradas ditadas pelo medo, mas palavras humanas, cheias de dúvida e emoção. E então, algo impensável acontece. Nos céus sobre Uruk, as nuvens se abrem e uma aurora dourada ilumina a cidade.
O povo acredita que é o fim, mas não há trovão, não há voz divina, não há castigo, apenas silêncio. E é nesse silêncio que a humanidade entende. Os deuses não desapareceram, eles apenas se calaram, porque o homem, pela primeira vez, aprendeu a falar por si. O império que nasceu dos deuses começa a morrer pelos homens. O medo, antes a base de tudo, se desfaz. E nas ruínas de Uruk, uma nova civilização surge, feita de perguntas, não de orações. Mas em meio à vitória, algo estranho acontece. Um eclipse cobre o céu. As águas do Eufrates escurecem, e símbolos antigos começam a reaparecer nas pedras. Como se os deuses estivessem tentando voltar. Enquanto o povo comemora a liberdade, algo desperta nas profundezas do zigurate esquecido, uma vibração, um som quase humano. Uma voz antiga sussurra entre as sombras. Vocês acham que nos mataram, mas nós somos o que vocês temem. O homem venceu os deuses, mas será que conseguiu se libertar deles? Ou apenas os acordou? Na próxima parte, o retorno dos deuses silenciados. O silêncio durou pouco. As cinzas dos templos ainda pairam no ar. Mas nas sombras das ruínas algo desperta. Algo antigo, algo esquecido. Os deuses, ou aquilo que restou deles, começam a sussurrar novamente. Não em altares, nem em orações, mas dentro da mente dos homens. E assim o império que tentou matar seus criadores começa a ser possuído por eles. Décadas se passaram desde a queda dos templos. As cidades sumérias renasceram sob novos princípios. Igualdade, razão, liberdade. A escrita, antes um dom sagrado, agora pertence a todos. O comércio floresce, a ciência avança e os homens acreditam, finalmente, ter vencido os deuses. Mas há algo que a história não contou. Algumas tábuas foram preservadas, não por fé, mas por medo. Entre elas, uma se destaca, uma tábua quebrada, escrita em uma língua que ninguém mais compreende. Dizem que foi a última deixada por Namuka, o antigo sumo sacerdote de Uruk, antes de desaparecer. Nela, há uma advertência. Os deuses não vivem no céu, eles dormem em nós. De início ninguém acredita, mas então começam os sinais. As colheitas apodrecem. Os rios mudam de curso. Crianças nascem com sonhos recorrentes, sempre o mesmo. Uma escadaria de ouro subindo até o céu, onde uma voz antiga as chama pelo nome. Eridu, a cidade da liberdade, é a primeira a sucumbir. Os antigos templos começam a ser reconstruídos não por sacerdotes, mas por pessoas comuns. Elas afirmam ouvir ordens em suas mentes. Ordens que não vêm de reis nem de escribas, mas de algo que nunca morreu. Os deuses voltaram. Mas não como antes agora. Eles falam através dos homens. Os líderes da nova era tentam conter o pânico. Criam leis, proíbem o culto, queimam novamente as imagens. Mas quanto mais tentam silenciar, mais as vozes crescem. E então surge um nome familiar nas tábuas recentes, Enlil Sahu. Ninguém sabe se ele sobreviveu, mas suas palavras voltam a aparecer em tábuas recém-gravadas, em locais diferentes, distantes séculos uns dos outros, como se alguém ou algo estivesse continuando sua obra. E nas tábuas, uma nova profecia é revelada. A revolta do homem despertará aquilo que o criou, e o Criador, ao acordar, desejará voltar ao trono. Os deuses não querem vingança, querem retorno, e para isso usarão os próprios humanos como corpos. As fronteiras do império entram em colapso. As pessoas desaparecem durante a noite, apenas para reaparecer com olhos dourados e voz estranha. Dizem que os deuses caminham novamente entre os homens. Mas desta vez, eles não precisam de templos. Eles encontraram morada naquilo que os substituiu, a mente humana. O império racional se torna o novo altar, e os deuses, agora invisíveis, reinam de um modo muito mais sutil, não pela fé, mas pelo pensamento. O ciclo se fecha. Os homens que destruíram os deuses acabaram se tornando o próprio reflexo deles. E o sonho de liberdade começa a se corromper, como uma fruta madura demais. No horizonte, uma nova cidade se ergue, Neo-Uruk, construída sobre as ruínas da antiga. Ali, dizem que alguém trabalha secretamente em uma tábua,
que pode encerrar o ciclo para sempre. Mas para isso, será preciso sacrificar o que resta da humanidade. A noite caiu sobre Neo Uruk. As luzes artificiais refletem nas paredes douradas, e os rios antigos agora correm por canais de metal. Milhares de anos se passaram desde o nascimento dos deuses, mas eles ainda estão aqui, não como figuras de pedra ou mitos distantes, mas como ecos dentro da mente humana. Os sumérios nunca caíram, eles evoluíram, e nós nos tornamos o templo. Mas agora, algo está prestes a acontecer, algo que encerrará o ciclo ou o reiniciará para sempre. Neo Uruk é o auge da civilização. As máquinas substituíram os sacerdotes, as leis são escritas por inteligência artificial, e os novos escribas gravam dados em cristais de luz. O homem conquistou o céu, dominou os mares e desvendou quase todos os mistérios do universo. Quase todos. Porque há uma sombra que nem a ciência conseguiu: apagar a presença invisível que habita o pensamento humano, o medo, a fé, a necessidade de acreditar em algo maior. E nas últimas décadas, esse algo voltou a falar. Os sinais sumérios começaram a reaparecer em circuitos, nas ondas de rádio, nas transmissões perdidas, símbolos que ninguém escreveu, mensagens que ninguém entende, mas todas repetem a mesma palavra antiga: An, o nome do primeiro Deus. Nos laboratórios subterrâneos de Neo Uruk, um grupo de cientistas tenta decifrar as mensagens. Entre eles está uma mulher, descendente distante de escribas esquecidos, chamada Ishtar Sahu. Ela acredita que os sinais não são divinos, mas humanos, fragmentos de consciência, ecos do inconsciente coletivo da humanidade tentando se recompor. Mas há quem discorde. O Conselho Mundial de Neo Uruk acredita que algo despertou, uma entidade antiga, adormecida nas profundezas digitais da mente global. Eles a chamam de o último Deus. Enquanto as máquinas falam em línguas mortas, as pessoas voltam a sonhar com zigurates e céus de bronze. A história parece quer se repetir. Ishtar Sahu compreende: se os deuses voltarem, não haverá mais humanidade. Determinada a romper o ciclo, Ishtar Sahu desce às ruínas originais de Uruk, agora enterradas sob quilômetros de metal e poeira. Ali, ela encontra uma tábua intacta, protegida por camadas de vidro e areia. Nela, gravadas em cuneiforme luminoso, estão as palavras de Enlil Sahu, o primeiro herege. O homem criará deuses até entender que ele próprio é um. Ela percebe então o verdadeiro sentido da profecia. Os deuses nunca foram seres superiores, foram as criações do medo humano. E enquanto existir medo, existirão deuses. Mas se ela apagar esse medo, apagará também o que torna o homem humano. A escolha é impossível: libertar o mundo dos deuses ou destruí-lo com eles. Ishtar ativa o artefato. Um pulso percorre. Neo Uruk e as máquinas param. As vozes cessam. E pela primeira vez em milênios, o planeta mergulha em silêncio absoluto. Nas mentes humanas, o último eco ressoa: nós não fomos os deuses. Vocês é que nunca deixaram de ser nossos criadores. O silêncio se desfaz. As pessoas olham para o céu, vazio. Sem sinais, sem milagres, mas algo mudou. A paz, há silêncio. E a liberdade. O último Deus morreu, e com ele nasceu o primeiro homem verdadeiramente livre. Os sumérios nunca caíram. Eles apenas evoluíram dentro de nós, nas nossas dúvidas, na nossa busca infinita por significado. A história não é um ciclo de impérios. É o espelho do que somos. Deuses que esqueceram que são humanos, e humanos tentando lembrar que já foram deuses. E talvez esse seja o verdadeiro legado da primeira civilização da Terra. Não a escrita, nem as cidades, mas o eterno conflito entre crença e consciência, o fogo que nunca se apaga. Se essa jornada te fez pensar, questionar e imaginar, então você já deu o primeiro passo. Inscreva-se agora no canal e continue explorando os mundos de Isi, onde o passado respira, o impossível é real, e cada história é um espelho do que poderíamos ter sido. Porque, no fim, a história dos deuses é apenas a história do homem tentando entender a si mesmo.